Vamos, pequeno gafanhoto, vamos para uma aulinha aqui de protozoário, ó, protozoário. Geralmente isso a gente encontra no reino protoquitista, certo? Mas aqui eu separei, porque o reino protoquitista, na verdade, trata de um reino muito polifilético, né? Tem algas lá no meio e as algas não tem muito a ver com protozoário. Então, essa aula vai ser especificamente sobre os protozoários e na aula que vem, uma próxima aula, então, eu gravo as doenças causadas por esses protozoários. O que eu quero que você tenha em mente nesta aula, então? Então, eu quero que você tenha em mente as características gerais de um protozoário, né? Na realidade, zoário significa um animal pequeno, né? E proto vem de primitivo. Então, tudo indica que a evolução dos animais vieram desses seres microscópicos chamados então de protozoários. E aí eu destaco como característica muito importante deste filo o fato deles serem eucariontes. Vai perceber que todos eles têm núcleo, todos eles sem exceção são heterótrofos, todos eles, a maioria é aeróbio, tem também várias espécies anaeróbias, né? Você vai lembrar que é com ou sem a utilização de oxigênio. Né? Eles são todos, sem exceção, unicelulares, todos não terão parede celular e o habitat deles é muito diversificado. Na realidade, eu tenho habitat tanto terrestre, quanto aquático marinho, quanto aquático do ciclo. Então, para o protozoário ser considerado um protozoário, ele se enquadra nessas características. Pois bem, o que o vestibular adora perguntar desses rapazotes aqui? Bom, eu desenhei aqui um protozoário para a gente dar uma olhadinha na morfologia dele. Ele nem é o mais importante e nem é um cara assim que causa doença. Não, pelo contrário, ele é de vida livre. Só que o vestibular, ele adora falar do protozoário paramécio, que é esse rapaz aqui em questão, quando ele quer relacionar estes protozoários, então, a parte morfológica deles, beleza? Então, o que é o paramécio? O paramécio é um protozoário ciliado, tá? Que a gente vai ver o que significa ser ciliado depois. Mas você vai perceber, então, que o paramécio, ele é uma estrutura unicelular, né? Então, a gente consegue ver a característica unicelular, a presença de núcleos com carioteca. O que a gente vê aqui é que ele tem um núcleo pequeno, que o vestibular pode chamar, então, de micronúcleo. Ó, micronúcleo. Tem um núcleo grande, que o vestibular pode chamar de macronúcleo. Macronúcleo. Cara, geralmente o núcleo grande ele está associado à regeneração, né? À nutrição, a características genéticas, o funcionamento desse protozoário, tá? Então vamos botar aqui, ó, que ele está muito relacionado à regeneração e também a nutrição desses bichinhos. Na realidade, o núcleo grande é o que manda na porcaria toda, é ou não é? O núcleo pequeno, ou seja, micronúcleo, ele vai ter uma função maior na hora que esse bichinho fizer ali uma reprodução sexuada, que ele vai trocar esse micronúcleo, ou seja, ele está trocando o material genético, beleza? Que a gente vai ver depois, né, que é o caso da conjugação. Conjugação. Belezinha? Bom, outra coisa que vale muito a pena falar é que esses carinhas, eles possuem, além desse micronúcleo e macronúcleo, eles têm uma estrutura que chama muito a atenção dos biólogos. Por quê? É como se pela primeira vez desse a entender que nós vamos ter boca. Professor, esses caras têm boca? Não tem boca, mas eles têm uma abertura que é como se fosse uma boca por onde o alimento pode entrar. Inclusive eles chamam essa estrutura de citostoma, ó, citostoma, tá? Citóstoma na realidade. Então é uma cavidade o quê? Oral, é uma abertura oral. E essa abertura oral, ela vai dar num tubo,
Professor, é célula com tubo digestório? É mais ou menos assim, só que, claro, não é um tubo digestório multicelular, porque a estrutura é unicelular, tá? Mas é mais ou menos isso. Inclusive, essa parte aqui, ó, essa gargantinha dele, o vestibular chama de citofaringe. Ó a loucura. Os caras têm uma faringe. E aí, onde acaba aqui, forma como se fosse o estômagozinho do cara. Que, na realidade, eles vão dizer que é o quê? Que é o vacúolo digestivo. Então, cai aqui para um vacúolo digestivo. Professor, todo protozoário vai ter isso? Não. Isso é uma exclusividade de alguns, principalmente do paramécio. Mas eu já vi questões de vestibular falar disso. Tá? Então, professor, mas se ele come pelo citóstoma, né, que é a boca, se vai lá para a faringe e se depois ele digere, então ele faz cocô também. É isso aí, gafanhotinho, ele faz cocô. Então, o que acontece? Os restos, os resíduos dele vão ser eliminados aqui para uma parte na membrana, onde ele vai eliminar por uma exocitose. Mas essa estrutura que faz essa eliminação, a gente chama então de citoprocto. Você vai lembrar, né, que o proctologista é o cara que vai tacar-lhe o dedo no teu orifício anal, não é? Então, procto vem de ânus, né? Parte final do tubo digestório. Beleza? Agora, disparado, o que é muito importante a gente lembrar nessa estrutura toda é este rapazote aqui que eu vou falar agora, que é o que a gente chama então de vacúolo contráctil, né? Ó, o vacúolo contráctil. Beleza? Professor, por quê, cara? Porque este vacúolo de certeza cai em vestibular em várias questões. Porque o que acontece? Os caras começavam a olhar esses bichos no microscópio e dava a impressão que tinha um coração batendo lá dentro. Aí eles não entendiam, pô, o que esse coração tá fazendo ali dentro? Obviamente não é um coração. Mas o que acontece? Em protozoários de água doce, né? Então, nos protozoários que estiverem na água doce, o que vai acontecer? Esses protozoários de água doce, eles estão hipertônicos em relação ao meio. Ou seja, eu tenho uma concentração maior de sais dentro do protozoário do que fora do protozoário. Beleza? Então, ele estar na água doce significa que ele está no meio hipotônico, né? Então, ele está no meio hipotônico em relação a ele. O que vai acontecer? Bom, como eu tenho um meio hipotônico, eu vou perceber que a água vai começar a entrar no protozoário. A água vai começar a entrar no protozoário. Água. Só por que água? Porque ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, tu vai perceber que vai começar a entrar água no protozoário por osmose. Transporte passivo. Beleza, gafanhoto? Muito bem. Só que aí tu percebe, que legal, ele tá ganhando água. O problema é que se ele ganhar água, ele pode estourar. Então, o que acontece? Toda essa água que tá entrando no meio citoplasmático aqui do protozoário, eu tenho que dar um jeito de tirar. E como é que eu vou tirar? Então, esse vacúolo pulsátil fica pulsando esta água para fora do protozoário. Ó, ele fica pulsando. Então, a água entra de um lado, o protozoário expulsa ela do outro. É como se tu estivesse num barco, o barco todo furado, a água vai entrando, você com um balde tirando água. O balde e você são vacúolo pulsátil ou vacúolo contráctil. Então eu posso dizer que o vacúolo pulsátil ou contráctil, ele serve para quê, professor? Ele vai servir então para regulação de água no interior do protozoário. Regulação de água no interior do protozoário. Isso vai cair no vestibular, pode aparecer no vestibular como osmorregulação, uma maneira mais bonita de falar regulação de água, né? Agora analisa comigo. Já que este cara tem que jogar água e esta água está saindo por transporte ativo, o protozoário gasta muita energia jogando essa água fora. Já que ele tem que jogar essa água fora, eu poderia aproveitar e eliminar possíveis excretas que eu estou tendo. Claro, o meu funcionamento gera excreta.
gera resíduo, que não é resto de alimento, não, resíduo mesmo, resíduo nitrogenado. Eu posso aproveitar e diluir isso com a água e jogar fora juntamente com a água que eu estou eliminando, tentando regular. Por isso que a gente diz que o vacúolo pulsátil acaba também auxiliando no processo de excreção desses bichinhos. Beleza? Uma outra característica que é menos comum o vestibular perguntar é que, por exemplo, na hora que eu jogo essa água com força para o lado de fora, ela me joga para cima ou me joga para frente, para o lado, enfim, seria uma maneira de eu me locomover. Os famosos punzinhos aquáticos, né? Eu faço força, a água vai para fora e essa água então me empurra para frente. É ação e reação lá do nosso querido amigo Isaac Newton. Beleza? Muito bem. Essas são as partes mais morfológicas. O que cai no vestibular também? Os grupos desses protozoários. Bom, esses grupos, gente, variam a nomenclatura. Só por quê? Porque existe uma nomenclatura mais tradicional e uma nomenclatura que a gente dá mais relacionada à nomenclatura, digamos, mais tradicional, aquela que cai mais em vestibular. De qualquer maneira, a classificação desses seres vivos é feita pela estrutura de locomoção. Essa classificação aqui, ó, eu até botei aqui, ó, é a mais comum de cair no vestibular. Então, geralmente, vai cair a classificação dos protozoários de acordo com a sua estrutura de locomoção, beleza? E aí eu tenho 4 grupos muito fácil da gente lembrar. Então, olha só, olha esse rapazote aqui, ó. Esse rapazote aqui, deixa eu dar uma tapadinha que eu quero dar destaque a isso aqui. Esse cara aqui é o popular ameba, né? O nome científico mais bonitinho dele seria, então, entamoeba. Muito bem. O que você percebe com a entamoeba? A entamoeba, ela vai utilizar para se locomover uma estrutura que é um pseudópode. O que, pessoal? Pseudópode, olha só. Ela joga o citoplasma para frente e forma essas estruturas chamadas de pseudópodes. Pseudópodes. Por formar essas estruturas chamadas de pseudópodes, ou seja, a estrutura de locomoção dela é um pseudópode, que nada mais é que uma projeção citoplasmática, tal. É o citoplasma dela que está indo para frente, altera a formação dessa célula e ela emite esses falsos pés com o intuito de englobar um alimento. Como esta estrutura da ameba, ela emite esses pseudópodes, eu digo então que ela é do grupo dos rizópodes. Ah, pessoal, pseudópode, rizópode, isso mesmo, moleque piranha, mas claro que tem o quê? Tem sinônimo, né? Então é rizópode ou sarcodíneos, ok? Sarcodíneos. Mas quem são os rizópodes ou sarcodíneos? São todos os protozoários que possuem pseudópodes. Lembra? Aquela movimentação citoplasmática, ó, citoplasmática, beleza? Eu encontro isso tanto no mar quanto na água doce, lembrando que se eu tiver uma ameba na água doce, essa ameba, apesar de não ser um paramécio, é uma ameba, mas ela também vai ter o vacúolo pulsátil. Então, o vacúolo pulsátil não pertence apenas ao paramécio. Tenho espécies parasitas e eu tenho espécies que são comensais. Comensais é que não causam nada. Por exemplo, parasita aqui, ó, eu destaquei a entamoeba histolítica. Esse bichinho causa uma caganeira do cacete, né? Então, tá com a ameba. Geralmente é a entamoeba histolítica, ela é uma parasita, tá? Então, uma parasita lá do nosso sistema intestinal. Já eu tenho um outro carinha no meu sistema intestinal que ele é um comensal. Ele não me causa nada, que é a entamoeba coli. A entamoeba coli, cara, ela não é uma bactéria, né? A bactéria é Escherichia coli. Não confunda com bunda, né? A entamoeba coli é uma bactéria, é um protozoário, um rizópode comensal. Só o que é ser comensal? Se alimenta dos teus restos alimentares, ó. Restos alimentares. Então, existe lá restos do teu alimento que essa amebinha come.
mas ela não é parasita, ela não te causa nada. Tem também a Entamoeba proteus, que eu encontro na água doce, que não causa nada. Tem a Entamoeba gengivalis, que fica muitas vezes na boca humana e também não causa nada. A Entamoeba histolítica já é uma parasita e vai causar amebíase, mas isso é um assunto para a próxima aula. Belezinha? Tá. Bom, aí nós temos então os flagelados. Vou dar uma tapadinha aqui para a gente não perder o foco. Então aqui, ó, os flagelados, tá? Eu já deixei mais ou menos pré-anotado, porque assim a aula não fica tão comprida e difícil de carregar e fica mais fácil para vocês também. Mas os flagelados são aqueles carinhas, então, que vão possuir como estrutura de locomoção, o que, neguinho? O próprio nome está dizendo, né? Flagelo. Ou se o cara é um flagelado, é porque o cara tem flagelo. Beleza? Muito bem. Professor, o que eu tenho que saber desses flagelos, tá? Deixa eu dar só uma melhoradinha aqui na luz. Ups, deu diferença? Não consigo ver a câmera aqui. Mas eu acho que agora deu. Ah, deu. Acho que deu. Vamos lá. Mas enfim, os flagelados, eles também são chamados de mastigóforas, ó. Mastigóforas. Ok? Esses flagelados, eles têm esse nome porque eles possuem flagelo, tá? Exemplo, Trypanosoma cruzi, Giardia lamblia, Leishmania, Trichomonas vaginalis, nesse caso todos parasitas. Pessoal, mas todo flagelado é parasita? Não, tá? Nem todo flagelado é parasita. Mas esses aqui são, e geralmente esse grupo cai associado ao parasitismo realmente, tá? Então aqui você tem uma Giardia lamblia, você consegue ver o multiflagelo dela, 2 núcleos. Aqui você tem um Trypanosoma cruzi com a membrana ondulante formando também um flagelinho. Então tanto esse quanto esse são o rabitinho dele, né? Na realidade o flagelo. Não é comum, muito comum cair isso que eu vou falar agora, mas já vi alguns tipos de vestibulares, tá? Existe uma mitocôndria, então, uma mitocôndria. Ela é um pouco diferenciada, ela tem um aspecto maior, é como se uma estrutura que englobasse uma mitocôndria, né? Essa estrutura é chamada de cinetoplasto. Olha aqui, se cair cinetoplasto, tu vai lembrar que o cinetoplasto é o cara que forma a membrana ondulante, que por consequência forma o flagelo. Beleza? Não, eu vou repetir, não é comum cair, mas já vi questões caindo, tá? Então essa estrutura aqui, ó, ela é chamada de cinetoplasto. É uma estrutura oriunda de uma mitocôndria, de uma das mitocôndrias que esse bichinho possui, aliás. Ela vai então formar uma membrana ondulante, ó, e essa membrana ondulante vai dar origem então ao flagelo do rapazote aqui. Belezinha? Bom, outra coisa importante, eu tenho flagelado de vida livre que age como um fitoplâncton, ó, vida livre, fitoplâncton não, zooplâncton, né? Faz parte lá da cadeia aquática, que geralmente consumidores primários que vão acabar se alimentando de fitoplâncton. E uma outra coisa que costuma cair bastante no vestibular é a triconinfa, cara. A triconinfa, ela faz uma relação de mutualismo, ou seja, não é parasita. Mutualismo é quando ambos saem beneficiados, né? E essa troca, ela é tão íntima, que ela passa a ser o quê? Obrigatória. É uma troca obrigatória. A triconinfa é um protozoário que digere a celulose por cupim. Ó, o cupinzinho, beleza? Então a triconinfa e o cupim, ou seja, o protozoário triconinfa flagelado e o cupim, eles fazem um mutualismo chamado então de eles fazem uma troca chamada então de mutualismo, beleza? Claro que o destaque aqui vai para os parasitas, né? Então você vai ter ali os parasitas Trypanosoma cruzi, Giardia lamblia, Leishmania e Trichomonas vaginalis. Esse aqui causa o mal de Chagas, a giardíase, a leishmaniose e a tricomoníase, beleza? Mas a gente vai ver isso depois, tá? Dando sequência, nós temos mais um grupinho de rapazote ali que pode causar problema pra gente ou não, né? Dependendo da situação. Mas vamos aqui, ó.
ciliados, beleza? Bom, quem são os ciliados? Ciliados já é um velho nosso conhecido de guerra, a gente já viu os ciliados, né? Porque eu falei bastante dele quando a gente deu a morfologia desses bichinhos. O ciliado é o paramécio. Ciliado você pode encontrar com esse nome aqui também, ó, ciliófaros. Ciliófaros. Então, o que você vai lembrar dos ciliados? O cara tem cílios, mais importante, tá? De vida livre, a grande maioria de vida livre. É difícil cair um protozoário ciliado em vestibular parasita. Geralmente os ciliados, né, que é o caso do paramécio aqui, ó, estão muito associados aos... Essa luz está me atrapalhando. Está muito associado a morfologia dos protozoários, tá? Uma coisa, marinho de água doce, de novo, se tiver na água doce, ele vai ter vacúolo pulsátil, né? Vai ter vacúolo pulsátil. E aí que vem a reprodução deles, né? Lembra que eles têm um macro e micronúcleo? Muito bem. Quando eles trocam informações usando o micronúcleo, eles fazem uma reprodução que a gente chama de sexuada, chamada de conjugação, tá? A assexuada geralmente é por divisão binária, que é muito mais comum do que a sexuada, né? Mas é por divisão binária. Então a gente teria o terceiro grupo, que é ciliado ou ciliófaros, que são aqueles que têm então a presença de cílios, belezinha? Bom, aí nós temos um último grupo importante, tá? Último grupo importante, porque existem outros dois que eu vou até citar para vocês, mas não tem tanta importância no vestibular, que são os esporozoários, beleza? Os esporozoários, cara, lembra, os esporozoários são todos endoparasitas. Professor, por que eles têm esse nome? Porque eles não têm estrutura de locomoção. Então, meio que eles têm que ser carregados como se fosse um espório. E outra coisa, o processo de reprodução dele é tão complexo que eles chamam esses caras também aqui, ó, de apicomplexos. Apicomplexos ou esporozoário. Beleza? De certeza, quando cai esporozoário, ou cai o plasmódio ou cai o toxoplasma, né? Lembrando que o plasmódio ali, ó, o grande causador da malária, né? E o toxoplasma que vai causar ali a toxoplasmose, ok? Que a gente vai ver depois lá na próxima aula. Essa parte que eu falei que torna ele muito complexo, por isso que eles também são chamados de apicomplexo, é porque ele se reproduz de uma maneira um pouco diferente da maioria dos animais e protozoários. Eles têm uma reprodução por metagênese, né? Ó, metagênese. É uma alternância de gerações, em que o esporozoito, tu vai ver lá depois, que é justamente a fase que infecta a gente, ele está na fase assexuada. Aí esse esporozoito, ele dá origem a vários gametócitos, né? E esses gametócitos, então, representam a fase sexuada desse protozoário. Então, acaba tendo uma alternância dessa geração aqui, ó, do esporozoito e do gametócito, essa alternância de geração. Então, acaba então caindo no vestibular como um protozoário com essa alternância, com essa provável metagênese na fase reprodutiva dela, beleza? Inclusive esse complexo apical é o responsável pela formação do gametocito, mas isso a gente não vai entrar nos detalhes agora, certo, queridos? Bom, e como eu falei para vocês, existem aqueles carinhas que não são tão comuns, não são tão importantes, mas já apareceu em prova, então eu não quero deixá-los de fora, né? Que são, ó, até botei aqui, ó, é o menos comum, é menos provável que caia. Mas além de sarcodinos, vamos começar ali, ó, além de flagelados, esporozoários, ciliados e os rizópodes, eu tenho mais dois, os actinopodes e os foraminíferos, beleza? Os actinopodes têm pseudópodes.
e os foraminíferos também. Ai, professor, então por que não bota ele lá com os risópodes? Muito bem, pergunta boa, né? Mas não deveria ser feito para mim. Na realidade, essa classificação dos 4 grandes grupos é uma classificação mais tradicional, né? A graduação já nem fala mais desses nomes, tá? Então, os actinopódes, eles têm risópodes, eles têm pseudópodes, né? Um exemplo desses são os radiolários e os elisoários, né? Professor, qual é a diferença? Os actinopódes marinhos, que fazem parte lá do zooplâncton, que comem, de novo, geralmente consumidor primário, tá? Eles são radiolários. Então eu tenho uma subdivisão dentro dos actinopódes, que tem pseudópodes, né? Eu tenho então o zooplâncton, se eu pudesse olhar eu veria uma forma mais ou menos assim, né? E os de água doce são os elisoários, de água doce, tá? De novo, cara, é pouco provável que caia. Esse aqui ainda é o que tem maior chance de cair, que é o Nummulites. O Nummulites é um exemplo de foraminífero, que também tem pseudópodo, tá, beleza. Também é zooplâncton, beleza. Ó, professor, igual esses caras aqui de cima, ó, bota os caras junto. Não, o que acontece? Esses Nummulites, né, esses foraminíferos, eles possuem uma carapaça. Carapaça muitas vezes de sílica, tá? Sílica, calcário, de várias coisas. E o que acontece, né? Eles têm mais ou menos esse aspectozinho assim, ó. O flagelo é muito pequeno, muito minúsculo, né? Ó, ele tem uns flagelos assim ao longo do corpo, tá? E eles encontram uma quantidade muito grande de foraminíferos em locais que tem grande capacidade petrolífera. Ou seja, existe uma associação entre essa sílica, depois que o foraminífero morre, né, quando morreu na época, né, da fossilização, que parte dessa sílica pode estar relacionada à formação do petróleo. Então eles têm uma ligação com a formação do petróleo, por isso que eu já vi eles aparecer em uma ou duas provas diferentes aí e não faz muito tempo, beleza? Mas lembrando, esses últimos dois, os actinopódes e os foraminíferos, são o grupo menos provável de cair, porque eles não têm aquela classificação lá tão tradicional quanto os outros 4 que eu citei anteriormente, beleza? Bom, essa é a aula de características gerais dos protozoários.